Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam, episódio 53. Quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Carol Franco, das Semijoias Carolice. Muito obrigada, Carol, pela sua confiança. E estou aqui com Maiara Mendonça. Olá, gente bonita! E um assunto muito especial, nossa convidada de hoje vai falar sobre um assunto muito especial, que é saúde bucal, que é a doutora Daniela. Seja bem-vinda, doutora. Eu vou deixar que você mesma se apresente, fale um pouco sobre o seu currículo, o que você faz. Eu me formei em 2019 como cirurgiã dentista e hoje a minha especialidade é ortodontia. E aí eu tô voltada para isso, mas atendo também crianças de 4 a 12 anos, por aí. E como é que você escolheu esse caminho da odontologia? Como é que foi esse processo? Não foi minha primeira escolha, eu sempre quis a área da saúde, mas a odontologia em si não foi a minha primeira escolha. Foi no parte do terceiro período assim que eu comecei a ter certeza que eu queria odontologia. E quando eu comecei a ter certeza que eu queria odontologia mesmo, eu já estava com o olhar voltado para ortopedia, ortodontia, e aí eu já sabia que eu queria orto. E teve algum desafio? Quais foram esses desafios que você teve durante a sua carreira até aqui? Eu já tive, assim, cada processo tem um desafio, né? Eu acredito. Mas assim que eu me formei, assim, entrar no mercado de trabalho é muito difícil para quem acabou de se formar. Ainda mais eu que fui em plena pandemia, foi em 2019. Então, em 2020 a pandemia estava explodindo e eu estava ingressando no mercado de trabalho. E aí eu tive que entrar em clínicas populares, né? Porque quem estudou odontologia, a gente tem essa escolha e acaba que é a mais acessível pra gente no momento. Sou muito grata a todas as clínicas que eu trabalhei, porque até quem eu sou hoje eu devo a elas. Eu sei o que eu posso, o que eu não devo fazer. Faz parte do processo, porque faz né? parte do processo. E aí depois o outro desafio também foi sair delas e abrir o próprio consultório. Que a gente não tem nome na cidade, né? A gente começa do zero, então acredito que é outra parte do desafio. Hoje a gente já está no de gerir o consultório, de se especializar, de outra parte, né? De investimento, empreender. Mas eu acho que na carreira em si, a parte mais difícil foi a ingressar mesmo no mercado de trabalho. E você não achou assim a parte mais difícil, aquele processo de você ter que entrar no modo caverna para estar estudando, para estar buscando, porque é uma jornada bem difícil, né? Não é? Uma rotina bem... Sim, eu fiz em Valença, né, que foi faculdade integral. Tinha a opção da FOA, mas a FOA, por não ser integral, eu já sabia que eu ia ter que ficar esse período todo em experiência, né? Ia ter que ficar longe da minha família, ia ficar longe dos meus pais. Então eu fui para Valença, decidi fazer integral, já que eu ia ter que sair da cidade. Só que lá em Valença eu acabei que eu fiz bastante amizade, então acabou que me acolheu, sabe? Eu tive uma igreja que me acolheu, eu tive amigas que não eram da minha área, mas que me acolheram muito. Hoje eu tenho amizades que são, assim, que eu levo pra vida, não são dentista, mas são médicas, são pessoas que foram meus madrinhas de casamento, então assim, que eu levo, eu tive muita sorte de ter esse acolhimento fora da cidade. Esse novo que eu acho que fez todo ajudou. apoio, assim, até pra questão de estudar, porque semana de prova é muito puxado, né? Sim. Então assim, eu tive esse apoio e eu sou grata a isso. Porque tem gente, às vezes, que tem um sonho, mas não tem rotina. Não faz sentido, Sim, né? não A pessoa faz. que tem sonho, ela tem que ter rotina, porque a rotina é a primeira coisa que você precisa criar, né? Estar alinhada com os seus sonhos para você conseguir chegar no seu objetivo. Sem rotina fica complicado. Você no seu consultório, hoje a gente lida com algo que está crescendo demais, que são crianças e pessoas em geral, ansiosas. Quando elas chegam lá no seu consultório, como é que você lida com isso? Para você pegar aquela pessoa que tem medo de dentista, que já chega nervosa. Eu acho que hoje em dia é muito comum ter paciente com medo de dentista. Eu falo até por mim, hoje eu sou tratada pela minha sócia, né, no consultório. Só de eu imaginar de eu ter que abrir minha boca para ela cuidar, Jura? é uma sensação assim estranha, não é uma coisa normal, né? Então, lidar com esses pacientes, eu acho que todo acolhimento faz parte, né? Quando a gente acolhe o paciente, quando a gente conversa, mostra para ele o que vai ser feito,
o que a parte, né, profissional, a parte humana, quando a gente junta tudo isso, eu acho que o paciente ele se torna nosso amigo, né? Eu falo que tem alguns pacientes que eu falo assim, tem que marcar 1 hora, porque paciente de orto normalmente é 15 minutos de atendimento. Mas eles chegam lá, a gente vai conversando. Eu acho que esse momento que a gente tem entre o paciente no consultório, que acaba que faz com que ele deixe o medo de lado e comece a pegar confiança com você no seu tratamento. Eu acho que é por aí. E quando a gente confia, a gente não. Quando a Não pessoa troca. confia, não troca, né? Não, é aquele ali, Sim, isso é só quer vários ficar com ele. profissionais, e o dentista mais ainda. Sim. Que é um assunto muito delicado. E você tem algum caso, Dani, que você pode estar contando pra gente sobre de algum paciente que teve lá, que ansioso, com algum trauma, porque a gente sabe que tem dentista que causa isso, né? Uhum. Tem profissionais que causam esse trauma, principalmente em criança. Sim. É segurar a força, ter que fazer a força sem estar ali conversando, né? Teve algum caso que chegou lá pra você que você pode compartilhar? Sim, tem uma paciente até que chegou pra gente há 1 ano lá no consultório, que ela fez canal em outro dentista, né? E seguraram 5 pessoas ela pra fazer o canal. E a criança novinha, né? E só que ela chegou no nosso consultório já era pra extração, já não dava mais, né? O canal não teve sucesso. E eu lembro que a gente fez a extração dela, ela se tremia toda, ela chorava muito no consultório. E aí ela deixava a gente fazer tranquilo, mas você via que ela passava esse medo, né? Que ela tinha um medo daquele procedimento. Hoje ela faz ortopedia comigo, só que ela é a paciente que chega e já chega correndo no consultório, já chega muito mais tranquila lá, né? Então, assim, ela passou por essa fase, hoje ela já tá naquela fase de confio no tratamento, já me sinto em casa, então passou, né? Eu acho que todo paciente, quando chega, ele tem, assim, um pé atrás com a gente. E com isso também existem mitos, né? De falar, né? Tem o caso real, né? E tem mitos de escutar burburinho, escutar de outras pessoas falando. Você pode citar alguns mitos que as pessoas acreditam sobre a saúde bucal? A gente escuta bastante na parte infantil, né, que dente de leite a gente não se trata, que a gente prefere extrair, né, que é melhor. A gente escovar com muita força, né, acaba que escova melhor, também é um mito, porque acaba que causa retração, traz sensibilidade, de ir ao dentista só quando tem dor. É basicamente esses mitos, assim, que a gente acaba que escuta com bastante frequência. Quando você estava falando sobre esse medo, que às vezes o paciente tenha sofrido um trauma com outro profissional, meu marido está assistindo aqui nosso podcast, ele não pode falar porque a gente já falou que aqui a gente ainda vai criar um que os convidados podem falar, mas ele tem esse trauma, não que ele tenha passado, mas ele viu uma pessoa que foi fazer um implante e ficou 3 meses com o lado da face sem poder se mexer, criou ficou uma distorção, paralisou. Então ele fica assim, eu não vou fazer implante, eu não quero fazer implante. Não, e a internet hoje em dia acaba que publica muita coisa, né? E aí não publica o que aconteceu em si. A gente só sabe, a pessoa morreu, faleceu porque foi fazer uma extração de um siso. Então acaba que isso gera medo em quem ainda não fez, né? Sim. Então quando você fala nessa coisa de confiar, é muito importante, porque a gente senta ali, fecha os olhos e depois que acaba de fazer o tratamento, fica aquele bate-papo gostoso, né? A gente tem que confiar, né, no que o profissional tá falando, tem que criar conexão, porque se não criar, acaba que o procedimento acaba que não dá certo mesmo. Isso. Existe algo simples que todos deveriam fazer e quase ninguém faz para ter os dentes saudáveis? Básico, bem feito, eu acho que ajuda muito, né, que é a escovação em si. Mas o principal é o fio dental, que acaba que muita gente não leva tão a sério o fio dental e acaba que quando dá uma cárie ali entre um dente ou outro, às vezes o paciente já chega, a cárie já tá bem evoluída. Eu não consigo ficar sem fio dental. Nossa, se depois que eu tô num lugar que eu falei, caramba, meu fio dental. E frequentar também, né, o dentista de 6 em 6 meses, que é importante, assim, que a gente recomenda, para estar sempre vendo, né, o que precisa ser feito, se tem algo para prevenir, fazer aquela limpeza com frequência.
E como que a saúde bucal ela pode estar relacionada à prevenção de outras doenças? Então, a nossa saúde bucal está relacionada com muito mais do que a gente imagina, né? A gente tem corrente sanguínea passando pelo nosso corpo todo. Se a gente tiver uma gengiva inflamada ou uma infecção instalada ali, essa infecção ela pode ir para a nossa corrente sanguínea, a gente pode ter problemas, outros tipos de problemas. Tem estudos que falam que uma mulher grávida, né, pode ter um parto prematuro só por conta de uma doença periodontal. Ou até pacientes que sofrem de endocardite bacteriana através de uma inflamação que teve ali no dente, né? Então, acho que é muito importante a gente seguir, assim, levar mais a sério a ida ao dentista pra gente poder estar se prevenindo, porque tá relacionado à nossa saúde em geral e às vezes a gente não sabe, né? Eu mesma não sabia. eu tive, também não. né, Você tá falando aí sabia. sobre essa questão aí das mulheres grávidas, né? Não Isso, e às sabia. vezes a gente não leva tão a sério, e às vezes até um procedimento que a gente fez não deu certo e a infecção tá instalada ali. Eu mesmo recebi semana passada uma paciente no consultório que ela fez um canal, 12 anos. Ela fez um canal e o canal não deu certo e ela chegou pra mim pra poder pôr o aparelho. Só que na documentação a gente consegue avaliar melhor e eu consegui ver que tinha um canal que não estava bem tratado. E isso ela fez há um ano atrás. Quando eu olhei o exame, eu falei, vamos pedir uma tomografia, né? Vamos pedir uma tomografia para avaliar. Nessa tomografia tinha lima fraturada, canal mal feito, uma Nossa. lesão gigantesca. E clinicamente não tinha nada. O paciente não sentia dor, o paciente não tinha presença de fístula, né? Do pus. Então, assim, a lesão estava instalada ali, estava grande e a paciente mesmo não sabia. E aí a importância de ir com frequência ao dentista por conta disso. Porque às vezes o paciente tem uma infecção ali instalada, não foi feito algum exame, né, clinicamente ou raio-x, né, que a gente pede sempre com frequência, e às vezes quando chega pra gente já tá num nível bem mais elevado e aí já tem a ver com a saúde, né? E um profissional atencioso, né? Assim Não como é. você foi bem atencioso. Vamos ver Porque, de fato que tem aí, né? porque clinicamente não tinha nada que falasse assim, tem essa infecção, mas tinha infecção. E aí, assim, foi até bom que a mãe descobriu com antecedência, porque senão poderia ter outros problemas, né? De saúde relacionada. Então, essa seria a pergunta que eu iria fazer para você, tá? Mas você já respondeu, vou lá para 8. Qual conselho você daria para quem evita ir ao dentista com medo ou vergonha? Porque tem muita gente que tem medo, tem vergonha, já tá com os dentes muito ruins, aí fala, eu não vou não, tem vergonha de mostrar. Qual o conselho? Não tem um conselho assim, né? A gente precisa ir. A gente tem que saber que a gente precisa ir, não é uma coisa que a gente pode escolher ir ou não ir. A gente vai acabar tendo que ir em alguma fase da nossa vida. Eu falo assim, é melhor ir agora do que acabar depois, né? Vai doer agora para melhor- não doer mais. Isso, porque às vezes a cara ela tá pequena ali na cavidade, né? E aí é um procedimento muito mais tranquilo, a prevenção. E aí acaba que a gente dá um conselho de estar sempre indo, para poder o procedimento ser um pouquinho mais leve para o paciente. Custo também, mas, né? Porque se você for fazer um canal, o procedimento é muito mais caro do que fazer uma restauração. Então, e a qualidade de vida que muda no paciente, né? Tanto a parte estética, parte funcional. Autoestima, Sim, né? a autoestima do paciente muda. Tem pacientes que não sorriam, agora já sorriem para foto, já conseguem fazer uma selfie. E aquilo ali acaba atrapalhando o emocional da pessoa também, né? Em si. E tem gente que vai deixando assim para ir lá, deixa doer. Aí quando vai, ao invés de ser um ou dois dentes, são vários. Aí São chega em vários. casa, ai, caro, o dentista é caro. Uhum. Poxa. Sim, acaba que demorou. não dá prioridade, né? Sim. E Dani, a gente entende, né, que na mesa todas nós somos cristãs e nós entendemos que o nosso profissional, ele tá alinhado à nossa missão, né? Que não é só você tá ali, não é só a doutora Daniele que tá ali, né? Então eu quero saber como que a sua fé e os seus valores cristãos, eles influenciam na forma que você atende e acolhe os seus pacientes. Os valores cristãos, eles influenciam total lá no consultório. Eu falo com a minha sócia que eu tenho alguns sonhos. E a gente já conseguiu viver alguns deles no consultório. Não com tanta frequência, mas a gente consegue viver de pessoas serem abençoadas através da gente no consultório, não só profissionalmente,
mas como pessoa mesmo, a gente já conseguiu abençoar bastante gente dentro da sala lá de consultório. A gente já foi abençoada por pessoas que frequentavam lá. E eu acho que isso influencia muito, porque eu não quero só passar como uma profissional. Quero passar como uma pessoa que tá ali para abençoar a vida dela, que tá ali para ela poder também... A gente escuta muita história, né, no dentista. A gente acaba que é uma mini psicóloga. Sim. Então, eu acho que influencia diretamente essa parte. Pelo menos para mim, né? Assim, o meu atendimento influencia muito. O profissional, ele fica até com receio por conta dessa separação, num país laico, você não pode Sim. professar a sua fé, mas às vezes a gente não consegue desassociar uma coisa da outra, às vezes não, né? A gente não consegue, a gente toma um certo cuidado, Sim. mas faz uma diferença incrível. Eu estive no médico essa semana e conversando com ele que eu precisava de uns exames, fazer um check-up, comentei com ele sobre a insônia. E ele foi falando, chegou uma hora que ele parou, olhou pra mim e falou assim: você é cristã? Eu queria falar uma coisa pra você, mas eu sou cristão, eu preciso que você me permita. Aí eu falei: pode falar, porque eu também sou. Nossa, mas ele foi falando, eu fiquei assim, olha. Aí eu falei: eu fui embora, claro que com as receitas, com os pedidos de exames, mas o que eu levei daquele consultório foi para além de uma consulta, né? Foi lá no profundo e me trouxe grandes reflexões sobre o que estava acontecendo. Então, acho que esse lado dessa exposição da fé, quando o seu paciente permite, né, porque é necessário, é muito bom. Até porque Faz uma aonde eu diferença. tô hoje, de eu ter o consultório, tudo eu devo a ele. Somente pela graça de eu ter conquistado tudo que, assim, onde eu já tô, né? Tudo por conta dele. Então, assim, eu devo isso também. Você viaja e participa de congressos em busca de atualização. Quais as novidades da Odonto que você pode trazer, que você está trazendo para o seu consultório? Eu amo viajar para congresso, assim, quem me acompanha sabe que se me chamarem para um congresso eu vou estar lá. E na odontologia agora, tanto é que eu vou agora, daqui a 2 semanas, né, num congresso internacional de orto, né. E na odontologia agora o que mais fala é da odontologia digital. E isso agora é muito comum, que a gente começa a ter uma previsibilidade melhor do paciente ali. A gente consegue trabalhar com a expectativa do paciente também. Então, em casos assim de aparelhos, né? Hoje em dia a gente tem aparelhos invisíveis, né? Que a gente fala. E pacientes que fazem manutenção ortodôntica, às vezes demoram 2, 3 anos de manutenção. Alguns aparelhos, né? Alguns casos que precisa ser avaliado, a gente consegue em 8 meses a 1 ano e meio entregar o tratamento, né? E às vezes com muito mais conforto que o paciente, né, prefere, e esteticamente também melhor, né? De tecnologia também, pacientes que fazem reabilitação, hoje em dia está muito mais acessível o tratamento de protocolo, né? Que é a prótese sobre implante, que acaba que ajuda, né, o paciente a ter uma qualidade de vida melhor, porque a prótese inferior, assim, protocolo, por exemplo, prótese total inferior, às vezes ela fica larga, né, no paciente, o paciente não tem uma adaptação, e às vezes vale a pena investir num tratamento que vai ser mais duradouro. E aí a odontologia digital também consegue trabalhar com isso. Acaba que na instalação dos implantes a gente consegue ter um mockup ali para poder instalar no lugar certo, né? Então eu acredito que a tecnologia está vindo para somar, não só na odontologia, em tudo, né? E acaba que na odontologia, cada especialidade a gente tem um cadinho da tecnologia para acrescentar. E aí, em breve, eu tenho, né? Eu conto com a ajuda de laboratórios aqui em Angra para poder ter odontologia digital. Mas em breve o consultório também vai ter um scanner lá no... Falando nisso, quais são as especialidades lá que vocês atendem no consultório? A gente abrange todo mundo, né? A gente tem especialista em cada área. Em prótese, em endo, em odontopediatria. A gente também trabalha em implante, né? E a gente também tá com a harmonização lá. E aí a gente consegue abranger o paciente no todo. Mas cada um na sua área. E aonde fica esse consultório? Fica ali em cima da Casa Santana, na Travessa de Jordão Galindo. Ali na sala 7. Muito bom. Dani, nós estamos chegando no final. Sei que tem muito mais pra gente conversar, tem muito assunto ainda dentro da Dani pessoal, né, e da Dani profissional.
E para quem está assistindo de casa, você teria alguma mensagem que você gostaria de estar falando? O importante é deixar esse medo de lado, essa ansiedade, procurar cuidar da saúde, no modo geral, procurar um dentista, porque a sua saúde, a sua estética, a sua autoestima, ela pode mudar através do sorriso. O sorriso, ela é a porta de entrada de tudo. Então, assim, deixar todo esse nervosismo, esse medo de lado, procura um profissional, se quiser conhecer a gente, vai lá no consultório, a gente conversa, a gente bate papo antes. A gente já não vai chegar logo abrindo a boca para poder avaliar, a gente vai conversar antes e entender um pouquinho do paciente também. Entender o que ele espera do tratamento odontológico dele, entender o que precisa ser feito, conversar. E aí procurar um profissional que você se identifica para poder estar tratando, né, sua saúde bucal, tá melhorando a sua estética. Eu acho que é super importante. E não deixar passar tanto tempo, né? Não deixar passar tanto tempo. Deixa o seu Instagram para quem está nos Meu assistindo. Instagram é Daniela Tomás, né, com 2 L's. Tem também o do consultório, que é o RD Odontologia. E aí o link fica na bio lá do Instagram, só entrar em contato, que a minha secretária vai estar agendando a consulta. Dani, você quer falar mais alguma coisa sobre alguma novidade? Tem muita coisa para ser dita, né? Quando você fala de Sim. tecnologia, ela é um universo, assim, vem se expandindo muito em todas as áreas da nossa vida, né? Uhum. E quando você fala que vai trazer essas novidades, a gente já fica até atento. Em breve. E é até uma pergunta, porque é um ramo que a gente vê que tem muitos profissionais, né? E Sim. pelo pouco que a gente já conversou, a gente identificou alguns diferenciais, né, lá do consultório de vocês. Você pode estar citando os diferenciais de vocês? Os diferenciais, assim, a gente tem raio-x portátil lá, a gente consegue fazer os raio-x no Que consultório. bacana. A gente está trazendo agora o laser, né, de baixa frequência, para poder, em questão de inflamação, pós-cirúrgico, que melhora bastante. E pretendo trazer agora o scanner intraoral, mas é uma realidade ainda que a gente está estudando, porque, né, gera custos. Hoje a gente conta com o apoio, né, da COPRE para fazer esses escaneamentos, que acabam que ajudam a gente bastante. Mas em breve a gente quer deixar essa tecnologia dentro do consultório. Né? Hoje a gente não tem ainda, mas a gente pretende ter. Hoje a gente conta com a COPRE, mas a gente pretende ainda ter essa tecnologia dentro do consultório. E sobre harmonização, vocês trabalham lá de que forma? A gente trabalha. Quem trabalha com a gente lá é a doutora Kátia. Se conversar com ela, você vai querer começar, um preenchimento, um bioestimulador, e de pouquinho em pouquinho, assim, a gente vai preenchendo um pouquinho no rosto, porque mulher sabe como que é, né? Começa, faz os lábios, daqui a pouco não, eu preciso aqui, mais um pouquinho aqui, do lado e vai embora. Isso devolve a autoestima, né? Devolve. A mulher sai de lá, assim, às vezes os pacientes até preferem harmonização do que dente. Eu procuro aí, a gente conversa, né? A gente entra, a gente mostra a importância de cuidar da saúde bucal, mas tem paciente que procura a gente pela harmonização e aí a gente acaba que depois trata as outras áreas. Mas paciente que é estética. É um conjunto. É um conjunto. Eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. Que as pessoas procuram só quando acha algum problema mesmo, né? E qual que seria o tempo regular para a gente estar indo ao dentista? 6 em 6 meses que a gente recomenda. Poder estar frequentando, né, o consultório, fazendo alguns exames, que às vezes a gente precisa fazer um raio-x, até para poder ver se tem alguma cárie oculta, se tem uma cárie interdental. Então a gente recomenda de 6 em 6 meses ali para poder... Ih, eu tô tomando alfinetada. Não, na hora que ela falou a gente tá conversando de irregularmente, eu tô assim, mas esse irregular é de quanto tempo? Nós já estamos 6 em tomando 6. alfinetada. Você que tá em casa, que tá rindo, tá rindo de você mesmo. Porque tem muita gente que já passou dos 6 meses aí, né? Que não voltou ao dentista. Doutora, muito boa a conversa com você. Tá? É muito importante, porque se tem uma coisa que eu acho que chega primeiro em qualquer lugar, é o sorriso, né? Quando você vai abrir a boca, a saúde bucal é muito importante. Então, Queria até agradecer pelo convite, né? É algo novo que eu nunca tinha feito, mas eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, o convite de me trazerem aqui para poder estar falando sobre isso. nós que agradecemos. Estamos honradas, né? Pela Sim. tua presença aqui. Tá? Desejamos sucesso, mais sucesso ainda. Que Deus Obrigada. abençoe sua jornada. Amém. E que venham grandes coisas aí.
Tá bom? Queremos agradecer novamente a Carol Franco, nossa patrocinadora oficial da Carolice Semijoias. Queremos agradecer vocês, nossos seguidores, e você que vai nos assistir, que está nos assistindo, aperta o sininho aí no YouTube, Spotify, segue a gente no Instagram. E muito obrigada. Muito obrigada por chegar até o final aqui com a gente. Tá bom? Tchau. Até o próximo.